Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. É a vinda solene e pública do Espírito Santo sobre os discípulos e discípulas de Jesus reunidos em Jerusalém, no dia em que os hebreus celebravam a festa judaica de Pentecostes. Em Jerusalém, Deus não dá a lei para o seu povo, como no Sinai, mas comunica seu próprio Espírito. Os discípulos não se desentendem como em Babel, pois todos falam e entendem a língua do Evangelho. Pedro faz o primeiro discurso missionário e muitos se convertem, são batizados e acrescentados ao grupo dos discípulos. A igreja se manifesta ao mundo e, na força do Espírito, retoma a missão de Jesus. De acordo com o Evangelho de São João, o Espírito Santo é dado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição. Nos diz: recebam o Espírito Santo. O Espírito santifica os discípulos. O Espírito é a paz que Jesus lhes comunica. O Espírito é a força para a missão de Jesus que os discípulos devem continuar. Enquanto no livro dos Atos dos Apóstolos há como que uma explosão irrompendo do alto que não deixa nada no lugar, em João, o Espírito é dado de mansinho, num sopro suave, quase em segredo. Chegamos ao dia de Pentecostes, palavra que contém em si o número 50. 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam essa festa por dois motivos. Louvar a Deus por todas as bênçãos das colheitas e pelo dom da lei, os 10 mandamentos. E exatamente neste dia, o Pai enviou o Espírito Santo prometido por seu Filho à sua igreja. Desse modo, para nós cristãos, Pentecostes se reveste de um novo significado. É a festa do batismo da igreja. Por assim dizer, é a celebração do dom por excelência do Pai e do Filho. O derramamento do Espírito Santo. Pentecostes é a festa do Espírito Santo. Desde o princípio da história da salvação, a presença do Espírito Santo foi sendo mencionada de maneira discreta na Sagrada Escritura. Mas antes de refletir sobre isso, é importante termos claro que ele é chamado Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus. E Deus é santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é entendido como a força de Deus que capacita sacerdotes, profetas e reis a cuidarem do povo que lhes foi confiado. Nesse sentido, o verdadeiro líder é uma pessoa que obedece ao Espírito de Deus, que não se orienta pela voz do seu ego e dos seus desejos, as ambições humanas, mas que se deixa orientar pela voz do Espírito em sua consciência. Quando o líder abandona a sua obediência à voz do Espírito, ele perde aquilo que a Escritura chama de unção. O Espírito Santo se afasta dele. Exemplo clássico, o rei Saul. Então, o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. É isso que nos diz, então, no primeiro livro de Samuel. Os apóstolos tinham essa mesma consciência. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Isso significa que, se eu quiser o Espírito Santo apenas para desfrutar de sua unção, apenas para me sentir forte e ser bem-sucedido naquilo que faço, sem estar disposto a me submeter à sua vontade, que é me tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, ele não me será dado.
Retornando ao Antigo Testamento, por muitos séculos, ao longo da história da salvação, se pensou que o Espírito de Deus só era dado a algumas pessoas, privilegiadas, evidentemente, sacerdotes, reis e profetas. Foi graças ao profeta Joel que podemos descobrir que o desejo de Deus é derramar o seu Espírito sobre todo ser humano. Derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Propositalmente, Deus se refere ao ser humano como carne, sinônimo da nossa fraqueza, do nosso nada, da nossa insuficiência. Pois bem, Deus promete derramar em nós a sua força, a sua presença, o seu princípio vivificador, o seu Espírito. Jesus disse: é o Espírito que vivifica a carne, que vivifica, pois a carne para nada serve. Sem o Espírito Santo somos apenas cadáveres, né? E carne dada aos vermes, pessoas fadadas ao apodrecimento. Só o Espírito de Deus nos faz viventes. Como afirma o apóstolo Paulo, se é verdade que o nosso corpo está marcado pela morte, nosso espírito está vivo graças ao Espírito Santo que ressuscitou Jesus e dará vida também aos nossos corpos mortais, como Paulo diz na carta aos Romanos. Na verdade, essa carne vivificada pelo Espírito foi representada simbolicamente no momento da criação, quando o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito, o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Desse mesmo modo, Jesus comunicou o Espírito Santo aos apóstolos, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Essa é a nossa verdade como seres humanos. Somos carne e espírito, fraqueza e força, sombra e luz, egoísmo e amor, externo, o que se vê, e interno, o que não se vê. Nossa tarefa consiste em colocar essas duas realidades para dialogarem. Além disso, todos os dias precisamos escolher como queremos nos definir enquanto pessoa, a partir da carne ou a partir do espírito. A partir de fora, ou seja, da pressão que o mundo exerce sobre nós, ou a partir de dentro, da força do Espírito Santo que nos habita. Que o Espírito Santo nos habita, ainda que na maioria das vezes como uma presença ignorada, já nos foi dito por Jesus. O Espírito da verdade estará dentro de vocês. Como percebê-lo? Através do seu gemido. Segundo o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus manifesta a sua presença em toda a criação, não só no ser humano. Presente na criação, ele geme como que em dores de parto. Mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Qual é o gemido do Espírito? Ele suspira em nós através de um anseio, movendo-nos na direção daquilo que somos chamados a ser, segundo a nossa própria vocação. Ele geme em nós como sinal de que ainda não estamos prontos, mas o Pai e o Filho continuam a realizar em nós a obra da salvação. O gemido do Espírito é um clamor ao Pai, Abá, Pai, nos dando a certeza de que não somos órfãos, mas filhos no Filho. Quem está aberto ao Espírito Santo ouve o seu gemido no mundo. Ele geme, protestando contra a mentira, a violência, a injustiça, contra tudo aquilo que desumaniza as pessoas e atenta contra a vida do ser humano.
da criação e também do meio ambiente. Enfim, olhando mais especificamente para a nossa vida espiritual, percebemos que o gemido do Espírito se expressa de duas maneiras opostas, como consolação e como desolação. Quando estamos na vontade de Deus, o Espírito Santo nos enche de consolação, de alegria, de paz, de realização. Contudo, quando nos afastamos da vontade de Deus, o Espírito Santo nos provoca desolação, tristeza, vazio, angústia, convencendo-nos de que nós nos afastamos da nossa verdade e aquela situação nada tem a ver com a nossa liberdade e não nos trará nenhuma realização. Muitas outras coisas poderiam ser ditas a respeito do Espírito Santo, mas estas já bastam para nos convencer da absoluta necessidade que temos de clamar ao Pai o reavivamento do seu Espírito em nós, em nossa igreja, em nossas famílias, nas escolas, faculdades e universidades, nos locais de trabalho, no campo da política e da economia. Que o Senhor nos ajude e dirijamos nossa súplica ao Espírito Santo, como nós encontramos na sequência pascal. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei de luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Que a celebração de Pentecostes nos ajude a fazer essa experiência do dom do Espírito e que sejamos também esse Espírito de Deus no mundo. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando os discípulos ali na sala do cenáculo. Peço aquilo que quero, provar a alegria daqueles que reconhecem o Senhor, das feridas do seu amor, acolher seu espírito de perdão e perdoar também aos irmãos. E buscando tirar proveito, medito e contemplo com os discípulos a presença do ressuscitado em nosso meio. Um santo e abençoado domingo de Pentecostes.